considerado um revolucionário por diversas razões, sejam elas históricas, sociais ou psicológicas. A verdade é que durante a história, o jovem recebeu esse título por inúmeros motivos, seja pelo linguajar impróprio, a sua grande energia, pela luta contra a cultura ou os questionamentos sobre os status quo. Porém, aquilo que era contracultural no início foi incorporado e se tornou a cultura vigente. Hoje, sem dúvidas, andar na contramão do mundo pode significar apenas expressar a nossa fé em Deus. E a pergunta a ser feita é: como podemos de fato mudar o mundo? Em uma sociedade pós-moderna, expressar a nossa fé em Cristo, que vive e voltará para nos buscar, é a máxima de uma mudança que precisa iniciar hoje. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Fico feliz de vocês estarem aqui essa noite. Boa noite também para quem está nos assistindo pelo YouTube. E não tem maneira melhor de começar um culto do que com uma oração. Peço, por favor, que fiquem em pé para que podamos chamar o Senhor para participar do culto conosco. Querido Deus, muito obrigado por essa semana de oração jovem. Abençoa a vida de cada pessoa que está presente aqui essa noite e que a sua palavra possa tocar o coração de cada um aqui. Fique conosco durante a programação, é isso que te peço, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Que bom que vocês voltaram aqui hoje. Tenho certeza que aqui é o melhor lugar do mundo. É bom sempre dar uma pausa durante a semana para a gente vir à casa de Deus, louvar o nome dEle. E agora a gente vai cantar uma música dizendo quão bom é estar aqui. Aqui é o melhor lugar do mundo. Como eu acabei de dizer, o nome da música chama O Melhor Lugar do Mundo. Ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares, mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar.
alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Amém. Agora a gente vai cantar uma música e peço que todos vocês se coloquem em pé para a gente cantar junto a música Fiel a Toda Prova. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie o meu auxílio, o seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor
Pode se assentar. Boa noite. Deus seja louvado porque você está aqui nessa noite, nessa semana de oração jovem. Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 e 8, vai ser dito assim pela boca de Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. A oração, ela é algo sobrenatural. Ela é uma conversa com o Eterno. Mas será que Ele ouve a gente mesmo? Se ouve, será que Ele responde? E qual que é a importância da oração na sua vida? Sabe, tem gente que quer ir para o céu, mas não quer orar. Eu fico imaginando o que esse tipo de gente vai fazer no céu. Porque como diz Jader Santos, o céu é Jesus. E eu imagino, na verdade a Bíblia diz pra gente que no céu a gente vai ter uma experiência parecida com a oração, já que orar é conversar com Jesus, e no céu a gente vai estar face a face com Ele, conversando com Ele o tempo todo. Se a oração é tão importante, é melhor a gente começar a treinar agora, você não acha? Sabe, tem muita gente que é o próprio obstáculo para receber a bênção da oração na sua vida. Deus mesmo disse que era só a gente pedir, buscar e bater. Sabe, nosso Deus, Ele é um Deus acessível, Ele não é um Deus fechado. Você não precisa transpor nenhum obstáculo para chegar até Ele. Você não precisa de antessala, não precisa preencher formulário. Tem gente que desejaria ter uma experiência melhor, real com Ele, mas não está disposta a praticar a experiência da oração. Ele mesmo disse que era só bater e a porta seria aberta. Era só pedir que Ele ia conceder, era só você buscar e você encontrar. Nesse momento você vai ter a oportunidade de vir até aqui na frente, para que você possa externar para Deus, no seu coração, aquele pedido que você tem. Você vai poder pedir, você vai poder buscar, você vai bater. E tenha no coração a convicção de que Ele do céu te ouve, e de que Ele vai conceder aquilo que você pediu. Aqueles que quiserem podem se achegar até o trono da graça, até o altar de Deus. Peço que a congregação se coloque de joelhos para que a gente possa falar com o Eterno. Querido Deus, amado Pai, nós queremos colocar os nossos pedidos no Teu altar mais uma vez. Pedidos de corações aflitos que pedem a cura espiritual, física, mental. Pedidos de gente que está angustiada, não sabendo como vai ser o dia de amanhã. Pedidos de gente que está sem emprego, que não sabe como vai sustentar a família. Pedido de gente que está com aquele enfermo na cama e só em ver ele levantando, andando de novo. Pai querido, independente de qual seja o pedido, nós colocamos aqui na Tua presença. Nós estamos pedindo, buscando, batendo a porta, buscando a Tua presença. Ouve-nos do Teu trono de graça. Sabemos que temos um intercessor por nós, Jesus Cristo, e é em nome dEle que nós fazemos essa oração. Amém.
Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, o autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. Oh, 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 Cristo. Amém.
Acho que agora foi. Minha coordenação motora faz com que eu olhe para essa garrafa aqui e já fique com medo do que pode acontecer. Vou deixar, peraí. Diminuir um pouco o risco. Boa noite. Sua segunda-feira foi legal? Foi, sim? Geralmente, segundas-feiras são dias horrorosos quando a gente não aproveita os domingos, né? Se o domingo você descansou, segunda-feira é mais ou menos. Mas eu espero que você esteja bem. Você está aí, Zanin? Que alegria te ver. Um amigo. Estou vendo ali outros amigos. Professora Irene, pastor, bom te ver. É tão legal vir para cá e ver um monte de gente. Isso tudo para te lembrar que eu sei seu nome. Então, se você pescar, você passa vergonha. Na hora. Alguns anos atrás, bastante, mais que eu gostaria que fosse. Eu estava na cidade de Campinas, no tempo da rodoviária velha de Campinas. Você lembra? Que era uma coisa parecida com um castelo de Grayskull. Era horrorosa, era muito feia, umas portas que saíam do nada, iam para o lugar nenhum. Era feia. Era tão feia que a própria cidade concorda comigo e fizeram outra. E eu estava bem longe, eu e mais 2 pessoas, 2 amigos, e eu ia voltar para a cidade onde eu morava, que era Tatuí. O último ônibus de Campinas para Tatuí saía às 18h30, 6h30. Perdeu, vira aquela musiquinha, só amanhã de manhã. E eu peguei o ônibus que rodava por Campinas, aquilo foi angustiante, porque estava tudo travando. Cheguei naquela rodoviária, corri até o guichê, 6h25, eu lembro que eu cheguei. E tinha um papel impresso em folha 4, dizendo assim, venda de passagens até 5 minutos antes da partida. 6h25, eu comecei a falar com a moça que me atendeu, ela apontou para o papel e falou, não vou vender as passagens para você. Falei, moça, é o seguinte, eu não tenho outra chance. A minha alternativa será ir até São Paulo, de lá de São Paulo pegar um outro. É uma alternativa de quem está com dinheiro para comprar 2 passagens. Eu preciso vender. Ela falou, não. Aí ela falou assim, você vai insistir como todo mundo insiste. E vai perder o ônibus como todo mundo perde. E vai voltar aqui para brigar comigo como todo mundo briga. Essa placa está aí porque leva 5 minutos para chegar até lá. Você não vai conseguir pegar esse ônibus. Falei, então, mas você está diminuindo minhas chances, né? Se você tivesse me vendido. Mas eu fui decisivo. E ela vendeu 3 passagens e com a ameaça. Ela falou, você vai lá, vai perder e quando você voltar aqui, esse guichê vai estar fechado. Dá as passagens e desci como uma bala. Aquelas malas, tudo. Quando eu cheguei lá embaixo, que tinha aquele monte de plataforma assim, eu vi o ônibus já andando já. Eu lembrei do rosto dela. E o orgulho o orgulho faz a gente fazer muitas coisas. E eu corri. E a velocidade máxima dentro é pequena, e eu corri muito, muito. Hoje a chance era 0, mas eu corri, passei na frente do ônibus, joguei as malas no chão, abri os braços e balancei as passagens, para que ele parasse. Ele deu farol na minha cara, eu falei, agora o mico está pago, eu não vou sair daqui. E ele deu farol de novo, eu mostrei as passagens, e ele pegou e buzinou, mostrei as passagens, aí ele deu seta. Saiu aquele sorriso cretino, né? E eu saí da frente, ele andou mais uns metros, se estacionou na plataforma, abriu a porta, e as pessoas que estavam enfileiradas começaram a entrar, porque o ônibus estava chegando. E a hora que eu vi aquilo, pensa na possibilidade de ter uma lesão no pescoço, porque eu não conseguia levantar a cabeça. Eu fui para a funda da fila, assim, eu não lembro do rosto do motorista que eu entreguei, mas muito envergonhado, um micaço, assim, mico. Fui até Tatuí, assim. Essa história, ela é engraçadinha porque não foi com você. E segundo, ela perde completamente a graça se você está fazendo isso com Jesus. Porque eu conheço um monte de gente fazendo isso, correndo atrás de um Jesus que está vindo na direção dele.
tentando dar umas explicações para Jesus e tentando convencê-lo a amá-lo. Isso tem um nome, e isso gera uma enorme dor em si e em outros. Algumas frases que a gente fala, e as frases que a gente até canta e escapa aí nos momentos das nossas reuniões, eles deixam assim esquisita a concepção de salvação, bem parecida como um campeonato. A gente fala umas coisas, eu falo, mas você está falando de uma redenção ou você está jogando um jogo? Está com Bíblia aí? Vamos fazer um estudo bíblico? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Aquele que está lá atrás é Rodrigo? É você, Rodrigo? Bom te ver. Você, eu sei o nome total. Você foi meu aluno e eu conheço o nome de 2 tipos de alunos, muito bons e muito ruins. E eu sei o seu. Achou? Achou sim ou não? Verso 25. Eis que certo homem, que está escrito na sua Bíblia, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Uma pausa, tem que parar logo de cara. Vamos fixar uma coisa. Lembra quando eu falei de parábola ontem para você? Lembra? Quem estava aqui ontem? Você não estava? Vou falar bem rapidinho. Parábola não é historinha. Você está estudando lição de Escola Sabatina essa semana? Parábola não é uma historinha. Parábola é uma bomba de lógica. Ela pega você e vira você de cabeça para baixo, e não porque você ficou de cabeça para baixo, é porque você já estava torto antes. No final da parábola você fala assim, é óbvio, mas só ficou óbvio porque Jesus contou. Ela inverte as nossas suposições, completamente, então você tem que ir devagar. Tem uma coisa que eu disse ontem sobre as parábolas, porque o contexto que a produziu vai também gerar os personagens dela. Jesus faz isso. Ontem alguém perguntou, por que você come com pecadores? Por que você se associa com eles? O que Jesus fez? Transformou a pessoa que perguntou em irmão mais velho. E ele está lá. E ele pega o Evangelho, pega a lógica do Evangelho, põe uma calça jeans e manda o Evangelho andar pelas ruas. É o Evangelho andando. Então, este contexto que nós vamos ler, a partir do versículo 25, determina toda a compreensão da parábola daí para frente, porque a gente precisa saber qual é a pergunta que Jesus está respondendo. Estamos juntos? Um certo homem que era o quê? Intérprete da lei. A palavra aqui para intérprete da lei é nômicos. E nomos não é uma palavra estranha para a gente. Por exemplo, você conhece pessoas, e provavelmente alguém tem aqui, que seja autônomo. Nomo, lei, deuteronômio. Esse nômicos, ele era um advogado. Mas a nossa conotação de advogado não se aplica tão perfeitamente, porque a gente vive num mundo de Estado e religião tão separados. Então, quando se fala de advogado, ele vai estudar a lei, Código Civil, Código Penal, Constituição, e assim você completa. Mas a lei aqui é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando você fala de um intérprete da lei, ele é um especialista em Bíblia, ele é um teólogo, mas especialmente nas relações civis. Ele é um nômicos. Estamos juntos? E ele tinha uma intenção. Qual era a intenção aí? Colocar Jesus à prova. Qual é a profissão dele? Ele é um intérprete da lei. Ele quer colocar Jesus à prova, adivinha no quê? Em interpretação. O que está incomodando ele? Jesus está falando com as pessoas, Jesus fala do Antigo Testamento o tempo todo, a base bibliográfica de Jesus é a lei e os profetas, as pessoas estão respondendo a ele, e Jesus tinha uma coisa que incomodava todo mundo que tinha qualquer autoridade, principalmente autoridade política. Jesus era popular, e os populares sempre incomodam. O popular, ou você vai cooptar ele, ou ele vai tornar um problema para você. E ele está incomodadíssimo. E ele se levanta, diz o texto, não é aí que está escrito? Certo homem, intérprete da lei, se levantou. Ou seja, Jesus está falando, as pessoas estão sentadas, ele levanta a mão, vou fazer uma pergunta. E fez essa pergunta para quê? Para quebrar. Ele fez a pergunta para quebrar.
E lá vai lá, perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que você achou de esquisito nessa frase? Essa frase é esquisita. O que você fez para ser herdeiro do seu pai? Você nasceu, portanto, herdeiro não faz nada. Alguém fez para que ele fosse herdeiro. Alguém construiu a herança, alguém desenvolveu riqueza, alguém fez um filho. O filho não faz nada para ser herdeiro, ele só precisa ser filho. Mas quando a gente bate o olho em Lucas, nós vamos perceber que isso aqui não é só a frase dele. Isso aqui é uma escola de interpretação. Porque se você chegar lá no jovem rico, vai lá para Lucas 18, mas a gente já volta já. Lucas, capítulo 18, verso 18. Olha lá. Um certo homem de destaque perguntou a Jesus, o que está escrito aí? Bom mestre, que farei para herdar? Opa! Então ele não errou na construção da frase. Ele conjuga com outros um mesmo pensamento, eles são da mesma escola. E isso aqui é importante para a gente entender, porque essa aqui não é uma história isolada lá da Palestina do primeiro século. Senão ela nem na Bíblia estava. Ele aceitou e ele entendeu que tem uma herança para ele. E ele também está claro para ele que essa herança ele não constrói. Ele deixa claro na pergunta, porque ele fala: que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico fala: que farei para herdar a vida eterna? Ele entende, repito, que o que ele vai receber, ele não construiu. Mas onde está ele na pergunta? Ele tem que fazer alguma coisa para ser adotado. Ele tem que fazer alguma coisa para entrar nessa categoria filho. Está me entendendo? Jesus falou algo que pode parecer uma frase paralela, mas Jesus está partindo de outro pressuposto, porque ele fala assim: os mansos, o manso não faz nada, porque ele é manso. O manso se rende. Para manso, a palavra traduzida para manso é praus. Praus é uma palavra usada para cavalo. Tem cavalo que não deixa ser domado e tem um cavalo que quando você vai domar ele permite. Essa frase lá, essa palavra, praus. Sou manso. O que o manso faz? O manso herda e ele confia na herança. Aqui ele está vendo um campeonato. O que eu faço para entrar na categoria filho? Essa frase traz um problemaço para a gente resolver. Porque se existe alguém que conseguiu fazer alguma coisa para entrar na categoria filho, obviamente existe alguém que não fez. Esse que não fez, se não é filho, também não é irmão. Se ele não é filho, ele não é seu irmão. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou. Jesus é ótimo. O que está escrito na lei? Como você entende? Uau, dá vontade de parar aqui e ficar só falando dessa pergunta, porque essa pergunta é a pergunta de 2021, 22, 23, 24, eu consertei aqui, do século 21. O que está na pergunta de Jesus? Quando ele devolve, ele fala o que você e eu precisamos pensar todos os dias. O que está escrito, como você entende. Em nome de Jesus, eu vou falar uma coisa para você. Todas as vezes que você for emitir uma opinião, fazer uma colocação, estruturar uma visão de mundo, essas duas perguntas precisam ser respondidas. De onde você tirou essa ideia? E como você compreendeu o que estava escrito? O que está escrito, como você a entende. Talvez a sua versão está escrita assim, como você a interpreta. Tem alguma Bíblia que está escrita como você a interpreta? Você está vendo comigo? O homem intérprete fez uma pergunta para Jesus sobre interpretação e Jesus devolveu a pergunta para ele falando como você interpreta. Qual é o assunto que está desenvolvido aqui até agora? O assunto é sobre interpretação. Esse é o grande desafio. Jesus faz uma coisa que nós fazemos e eu quero aproveitar para dizer uma outra coisa muito importante, que nós não fazemos, mas deveríamos, a partir de agora. Quando a pergunta veio errada, sempre Jesus conserta. Ela veio torta, Jesus conserta. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. É necessário nascer de novo.
Dá-me dessa água. Vai buscar seu marido. Dá água, vai buscar o marido. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há nenhum outro bom, não há bom senão Deus. Por que é tão importante o que Jesus está fazendo? Eu vou pedir para que você leve muito a sério isso. Porque o conceito colocado na pergunta já envolveu metade da resposta. Quando nós aceitamos o conceito colocado na pergunta, nós ficamos enforcados na resposta e não conseguimos dizer o que Jesus disse. Vou dar um exemplo. Estava num programa de rádio, lá no Novo Tempo, e alguém perguntou para mim assim: pastor, os adventistas são liberais ou conservadores? Parece óbvio, não é? Sim ou não? Eu falei, não trabalhamos com esses conceitos. Se você olhar para a Bíblia divide todas as ideias em certas e erradas. Não liberal ou conservador. Porque você pode definir liberal e pode definir conservador do jeito que você quiser. Agora, certo ou errado, só Deus define. Nós falamos que existe puro e impuro, fiel e infiel, santo e ímpio, não direita e esquerda. Isso aqui é, se você é progressista ou você é... Eu sou crente. E você não deve perguntar, a pergunta não é de onde veio somente. A pergunta é, isso está na categoria certo ou está na categoria errado? A Bíblia tem seus próprios instrumentos de compreensão. Você está me entendendo, sim ou não? Quando alguém faz a pergunta e te entregou o conceito, ele já respondeu para você. Por exemplo, a Bíblia não usa o termo raça. Ela não usa essa conceito. Ah, mas e aquela tradução lá? Vós sois raça eleita. Essa tradução é do tradutor. A Bíblia fala geração. Está me entendendo? Se ela entregou essa concepção, ela já complicou. A Bíblia não fala de direitos humanos. Ela não fala disso. Ela usa uma outra compreensão. Se você perguntar assim, qual a sua base bíblica para direitos humanos? Não, vou consertar a sua pergunta. Qual é a base bíblica para a dignidade do ser humano? Porque graça não é direito. Graça é graça. Está me entendendo? Jesus fala assim, vou consertar a sua pergunta. O que está escrito lá? E como você entende o que está escrito lá? E a pergunta de Jesus é muito importante. Porque não basta estar escrito. Basta, na hora de entender, qual instrumento eu estou usando para a compreensão. Vamos dar um exemplo? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quem falou essa frase? O capeta. E ele fala, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guarde todos os seus caminhos. Ele citou um texto. E citou literalmente o texto. Então, só citar texto não é todo o processo. Porque Satanás cita texto e interpreta texto. Ali é um caso de interpretação diabólica das Escrituras. Está escrito, se joga. Porque está escrito. Jesus falou, opa, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo? Eu estou interpretando um texto com outro, não com uma ideia. Ele respondeu, verso 27. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Ele recebeu um dos maiores elogios que alguém pôde receber em 6.000 anos de história. Essa frase aqui que Jesus vai falar para ele, dá vontade de pular na frente da filha e falar, fala para mim isso. Você respondeu corretamente, você gabaritou, faça isso e você viverá. Agora chega o coração. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Não dá para continuar para a parábola do samaritano sem entender o que ela gerou, concorda comigo? Ele não quer saber sobre lei, ele quer saber e testar Jesus sobre interpretação. Até então a conversa é sobre interpretação. Depois da interpretação, quando Jesus dá um nó nele, ele vai colocar uma outra coisa. Ele não fala, deixa eu me justificar. Não, é Jesus que está lendo o coração dele. Ele, querendo justificar-se, disse, quem é meu próximo? Aí Jesus falou, vou contar uma história com você dentro. E ele vai entrar na história. Mas essa palavra, ela é fundamental para você e para mim agora. Autojustificação.
ela é a raiz de todos os nossos problemas com alteridade. Todos. Eu tenho 2 filhas. A Ayla, mais nova, ela tem 8 anos, e a minha mais velha, a Alicia, tem 12. Se você tem filhos, crianças, você sabe que você lida com autojustificação o tempo todo. Por exemplo, pai, eu já arrumei meu quarto. Escreve-se um portanto no céu, quando alguém fala isso. Toda vez que a criança fala, já arrumei meu quarto, então vou brincar. Mas eu terminei de comer primeiro, então quero açaí. Então, toda autojustificação é seguida de um portanto. Toda vez que alguém fala alguma coisa sobre si, ele está trazendo também todos os direitos que aquela definição traz. Isso é 10 mais 10, 20. Eu sou brasileiro. Portanto, sai da fila, porque você não é. Essa fila aqui é citizens only. Eu sou, portanto, mas eu estava gripado. Portanto, toda autojustificação traz um mérito. Agora, vamos entender um pouquinho nesse conceito de que a Bíblia fala sobre justiça. Veja se faz sentido para você. Justiça, em todas as vezes que ela aparece na Bíblia, fundamentalmente no Antigo Testamento, é o retrato de uma relação equilibrada. Uma relação justa. Tanto é que a irmã gêmea, que sempre está acompanhando a palavra justiça, é equidade, de igualdade. Veja bem, o ser humano está aqui, ó. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, está aqui o padrão de Deus e aqui está a posição do ser humano. Aí o ser humano come o fruto, pum, despenca, se tornou uma pessoa com a natureza caída. Aí Jesus vai lá e o justifica. Coloca ele de novo lá. Ele faz justiça. Jó está falando assim, eu estou com 3 pratos de comida aqui. Quando passou 2 famintos, ficou um prato para mim e um para cada um. E o que ele fez? Justiça, ele equilibrou a relação. Se você está com 3 pratos na sua frente e tem 2 famintos, essa relação está desequilibrada. Só que justificar significa que o porquê do equilíbrio foi dado pela pessoa que justificou. Então Deus fala assim, eu vou salvar você. Aí você fala, porque eu sou lindo? Não, porque eu quero, mas ainda está desequilibrado, porque eu mandei os anjos todos fora e ninguém morreu por eles. Aquelas pessoas que saíram todas do céu, saíram porque pecaram. E eu vou levar um monte de pecador para lá. Portanto, tem uma resposta completamente desequilibrada aí. Eu preciso dar uma resposta. E aí ele morre. Ele é justo e justificador. O padrão da lei está aqui, a santidade de Cristo está aqui no mesmo padrão. E aí você entra com uma boa explicação do céu. Qual a explicação pelo qual essa aparente injustiça colocou você lá? O preço foi pago. O que a lei exigia está pago, portanto você vai entrar no céu como se nunca tivesse pecado, porque aquele que não pecou, pagou no seu lugar. Justo. Está justo. Estamos entendidos com isso? Todas as vezes que a Bíblia fala de uma injustiça, portanto, ela está falando de uma relação em total desequilíbrio. Agora vamos pensar numa outra coisa. Se eu fosse definir lei e colocar a religião de Deus e trouxer uma palavra só, eu vou dizer assim, o que é a religião de Jesus? Outro. Porque, vamos resumir a lei, é amar a Deus. Deus não é você. Deus é o outro absoluto. E a próxima parte da lei? É o próximo. Não tem você na lei, só tem outro. O padrão para amar o outro é a sua pulsão de autoproteção, que você não escolhe. Se vier uma bola na direção do seu rosto, você não vai pensar se você desvia ou não. A iniciativa de proteção nem é sua. Você é assim porque você é um mamífero. E o que Jesus está dizendo é que tudo que baseia-se naquilo que ele falou, ela é centrada em outro. Vou dar um exemplo da sua vida. Quando você pega o seu salário, qual é a primeira coisa, a prioridade fundamental de toda a sua renda? Qual é a primeira coisa que você faz? O dízimo vai para quem? Você pode explicar 1000 coisas, mas vai para outro. E depois do dízimo, qual é o fundamento da nossa relação com rendas? Oferta, não tem? Oferta vai para quem? Para outro. Depois da oferta, depois do dízimo, aí começa, não chega você ainda, porque se você tem família, você tem que sustentar a sua família. Quem não cuida da família é pior que o incrédulo.
Você já fez 3 coisas e você ainda não chegou lá na renda. Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, ela vai estar relacionado com o outro. Se o seu sonho só tem você, ele não é um sonho de Deus. Eu tenho um projeto de vida, revisa o projeto, só tem seu nome no projeto, esse projeto não é divino. Não é. Você pensa lá, eu quero realizar meu sonho daqui 5 anos. Quantas pessoas estão no seu sonho? Só tem eu. Esquece, esse sonho não é divino. Se você está querendo saber se aquele pensamento veio de Deus, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Quantas pessoas cabem nos meus desejos? Só tem eu. Chance 0 disso ser de Deus. Os sonhos de Deus sempre envolvem outras pessoas. Outras pessoas. Se quando você está sonhando lá, que você está na final da Copa do Mundo, fazendo um gol, e todo mundo está batendo palma para você, e ninguém se beneficiou daquele sonho, esse sonho não é divino. Não é. A lógica divina é outro. A lógica satânica sou eu. Quem inventou a autojustificação e o complexo de superioridade de si sobre o outro foi Lúcifer. Jesus, Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo igual a Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, e agora tem uma descida. Assim mesmo se esvaziou, tomou forma de servo, eu estou dando resumida, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso o Senhor o exaltou sobremaneira. Lúcifer, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No monte da congregação me assentarei. Ele só sobe. E Jesus só desce. O que Deus está dizendo? Anote essa frase. O amor não nos faz iguais. Nunca. Vou repetir. O amor não nos faz iguais. Nunca. Eu vou repetir. O amor não nos faz iguais. Nunca. Toda vez que você está diante de algo amado, aquilo é superior a você. Sempre. Tende em vós o mesmo sentimento. Quando ele fala de amor, ele envolve sujeição. Ele envolve serviço, ele envolve tratar os outros como superiores a si mesmos. Somos servos uns dos outros. Quando você encontra com alguém e o amor aparece, aquela pessoa será servida. Aquela pessoa vai ser tratada com valor e você abstém de todos os seus pseudo-direitos para que o dele seja executado. A experiência de ter filhos confirma isso. Sim ou não? Quem é pai vira o escravão do filho. E ele só vai se tocar disso lá pelos 18 anos. Quando se toca? Você ia para a praia, agora não vai mais, porque a criança morre afogada. Vamos fazer um negócio sem graça. Um dia eu estava em casa, há alguns anos, a minha filha era bem novinha, vamos assistir um filme. Aí a gente colocou o primeiro filme, e a Alicia do lado, que ele olhou regalado, é Murphy, né? Olhando assim, aí ela falou, não vai dar para assistir esse aqui não. Não com a Alicia. Tirou, colocou outro. Deu 3 minutos. Ixi, esse aqui não vai dar também. Vamos colocar outro. Ixi, esse aqui não vai dar também. A frase da gente, não vai estar para assistir filme, tem nada para assistir hoje. A Alicia, tem sim. O quê? Nosso amiguinho. Aí, sábado à noite, está lá nós 3 assistindo o nosso amiguinho, pela 50ª vez. O que você é? Ele é superior. Assim é amor. A autojustificação, ela está presente em 1 tonelada de frases nossas. Sou brasileiro, sou negro, sou branco, sou, e isso é uma declaração de direito. É por isso que quando Deus fala assim, eu justifico você, onde está a jactância? Eu justifico você para que ninguém se glorie. Você não se justifica. Você não explica, você nunca dará uma boa razão para estar vivo, nunca encontrará uma razão suficiente para estar na eternidade. Não há razão que você consiga construir para a eternidade. Não existe nenhuma explicação para a sua relevância. Não dá. Se a explicação para a sua importância, relevância, estima e colocação no mundo não vier de Deus, nós vamos ter uma guerra. Sempre. Sempre. Porque se não veio de Deus, eu vou explicar. E eu sempre me explico declarando direitos. Quer eu queira, quer não.
Ele, querendo justificar-se, fala uma das perguntas mais cretinas de toda a Bíblia. Porque ele está com Jesus ouvindo e falou: ama teu próximo como a ti mesmo. Opa! Amar o próximo como a mim mesmo significa que toda vez que eu encontrar alguém, eu por amor servirei ele. Eu por amor entregarei comida para ele. Eu por amor vou lutar pelo seu bem-estar. Eu vou amá-lo como amo a mim mesmo. Portanto, a minha pressa de comer quando eu estou com fome é equivalente à pressa que eu tenho para alimentá-lo. Aquilo que eu desejo para a minha família e luto, eu também tenho que lutar pela dele. Ele fala: quem merece isso? Isso não pode ser para todo mundo. Eu não vou dar conta. Quem é o tipo de ser humano que é digno de ser tratado dessa forma? É muito amor para ser para todo mundo. Essa é a pergunta. Quem é o próximo? Ou seja, quem está classificado na categoria de merecedor do meu amor? Aí Jesus disse: então vou te contar uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quem é o homem que descia para Jerusalém para Jericó? Quem é? Porque a pessoa que perguntou não é um samaritano, certo? Não é levita e não é sacerdote. Quem é o homem que descia para Jerusalém para Jericó? O intérprete da lei, não tenha dúvida. E caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a vida e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote que pensava igual ele, descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo, porque ele tinha 1000 formas de julgar, mas a relação continuou desequilibrada. Eu estou andando, você está parado. Eu estou vivo, você está semi-morto. Eu estou vestido, você está semi-nu. Mas eu mereço tudo isso, e eu não vou arriscar por você. Eu não vou arriscar ficar impuro por você. Passou. Ele não é próximo. Ele está julgando com ele pelo mesmo critério. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, vendo, trocou de calçada. Certo samaritano. Você não está prestando atenção? Você está prestando atenção? Jesus jogou muito pesado, porque ele citou a pessoa que ele mais odiava. É o mais distante possível. Ele é samaritano, portanto, ele é um estrangeiro. Sendo estrangeiro, povo de Deus significa religião de Deus. Se ele é estrangeiro, ele não tem a mesma fé. Se ele é estrangeiro, ele não tem o mesmo rosto. Se ele é estrangeiro, ele funciona com uma outra cultura, a cabeça dele é com outra lógica, e você está comendo com garfo, ele está comendo com a mão. Ele tem outra etiqueta, ele é estranho, ele é diferente, e no passado, vocês trazem rusgas. E um judeu não odeia um samaritano se achando igual a ele. Ele odeia o samaritano e achando que ele está no topo da montanha e o samaritano está no pré-sal. Eles não são iguais. Um judeu faz um velório de um filho, caso ele case com uma samaritana. É ódio. Passou o samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Ou seja, a viagem do samaritano entrou para outra categoria. Ela caiu de classificação, a viagem dele não é prioridade mais. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e trocou completamente o rumo. Ele foi para uma hospedaria e tratou dele. Qual era o estado do homem? Ele estava semi-morto, certo? Semi-morto é qual doença? Quantas fraturas? Foi um fêmur que quebrou? Ele está... Porque isso é muito importante para a gente entender o que vai acontecer depois. Levou para uma hospedaria e tratou dele. Ele zerou a agenda. E no dia seguinte, separou 2 denários, 2 dias inteiros de trabalho. E entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Ou seja, se ele ficar lá uma semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, ele vai fritar o patrimônio do samaritano. E se ele não conseguir pagar o dono da hospedaria, ele vai ser escravo desse cara. Ele entregou a vida inteira por outro. Todo o futuro. Se essa conta chegar num limite, ele assumiu o risco de se tornar escravo do dono da hospedaria. E se ele voltasse para Samaria e contasse essa história, não geraria nenhum like, geraria cancelamento.
Porque se ele falasse, olha, encontrei um judeu caído no chão lá, mal, peguei ele, levou para a hospedaria. Eles iam falar, o quê? Por que você não chutou e terminou de matar? Você perdeu uma chance de ouro. Ninguém ia bater palma para ele por ter ajudado o inimigo. Então Jesus perguntou, qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Aí Jesus consertando a pergunta de novo. O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Ele perguntou, quem é meu próximo? Qual desses 3 foi o próximo do homem? Quem é meu próximo? Ele é o que caiu na rua. Qual desses 3 olhou para ele e julgou com outro critério? A pergunta é, pega a sua lógica, aplica no mundo inteiro e me responda se ela ficou melhor. Porque se uma pessoa pensar igual você, você morre. Mas eu quero que você volte para uma questão muito importante aqui, muito. A parábola não é sobre amor. Não, pastor, não. Não é amor que Jesus está respondendo. Jesus não está explicando o que é amor. Jesus está dizendo a quem o amor é devido. Mas ele só está dizendo a quem o amor é devido porque essa ainda não foi a pergunta. A pergunta que a conversa de Jesus samaritano gera é sobre interpretação. E, por favor, em nome de Jesus, anote isso no lugar do seu cérebro, que as pessoas não apaguem. O que Jesus quis dizer na parábola do samaritano é que se você sair um átomo daquilo que ele falou na palavra, é uma questão de vida ou morte, é isso que ele está dizendo. Interpretação, a compreensão do que ele falou é uma questão de vida ou morte. Essa é a essência da parábola do samaritano. Se você entendeu errado, o caído morre. Porque se a única pessoa que tivesse passado ali fosse o levita, a história terminaria com sepultamento. Se a única pessoa que tivesse passado fosse o sacerdote, era um sepultamento. E o que determina quem para ajudar e quem continua? A maneira como ele compreende o texto. Porque se na cabeça dele o próximo é alguém que tem a minha cara, compreensão narcisista da Bíblia, a pessoa morre. Ele perguntou, quem é meu próximo? É uma questão de interpretação tão radical que Jesus sabe qual texto ele está citando. Vai para Levítico 19. Verso 18. Achou? Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra no pecado por causa dele. E li o 17, o 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra quem? Contra quem está escrito aí? Os filhos do seu povo. É a mesma nacionalidade, não é? Os filhos do seu povo. Mas ame o seu próximo como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Ele falou, está escrito lá que eu não devo guardar rancor contra os filhos do seu povo. Ama o seu próximo como a ti mesmo. No contexto está dizendo que é alguém de Israel. Quem é meu próximo? Não era um bobinho que estava conversando com Jesus. Era um mestre da lei. Verso 34. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O texto que ele não conseguiu e não quis usar para interpretar o primeiro. Quando o estrangeiro está na frente de você, você trata ele como você trata o natural da terra. E quando você tratar o natural da terra, você trata como você trata você mesmo. Vamos fechar. Queridos, presta atenção e muito. A identidade humana, ela é a partir da imagem de Deus. Isso aqui é a antropologia bíblica. Quando se define o que é um ser humano, a imagem de Deus. E um ser humano em pecado? A imagem de Deus. E um ser humano que eu não gosto, ele é feito à imagem de Deus. E um ser humano do outro lado do mundo, é a imagem de Deus. E um ser humano que não gosta de Deus, a imagem de Deus. Aí Deus fala assim, eu vou explicar uma coisa para você sobre o que é ser humano e como isso se relaciona com a sua vida. Se você olhar para Gênesis capítulo 9, e eu vou passar rápido nesses textos para chegar onde eu quero chegar, junto com você e a gente terminar.
Gênesis capítulo 9, assim que termina o dilúvio e acontece a aliança de Deus com Noé, ele vai dizer, verso 9, capítulo 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Essa é a base com que Deus fala, assim vocês tratam os outros. O ser humano foi feito à imagem de Deus, portanto, o sangue dele não pode ser derramado. Deus não só diz não matarás, mas ele coloca um porquê do não matarás. E o porquê do não matarás é que aquela pessoa foi feita à imagem de Deus, você não tem esse direito. Mas se o porquê é a imagem de Deus, ele não vai caminhar só para puxar o gatilho. Se o porquê é a imagem de Deus, ele vai levar para muitas outras aplicações. Vá para Mateus, Sermão do Monte. E Jesus está usando o mesmo porquê para colocar numa relação de tratamento. Evangelho de Mateus. Capítulo 5, verso 43. Não, verso 21. Capítulo 5, verso 21. Achou? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem o insultar, quem insultar o seu irmão está sujeito ao julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo, racá, está sujeito ao inferno de fogo. Jesus está usando o mesmo fundamento. Se a imagem de Deus no ser humano é o fundamento, então não é só matar. Você não pode tratá-lo para quem dessa imagem. Tolo, racá, a tradução mais próxima para a gente aqui é desprezível, porque essa tolice é uma tolice de inferioridade. Ou seja, está dizendo que a maneira como ele pensa está abaixo daquilo que se espera que um ser humano pensa. Ele fala assim, é um desprezo, você é desprezível, imoral. Se você tratar alguém num nível abaixo do que você entende como padrão de humanidade, ou seja, se você arvora direitos que ele não pode receber, isso é quebra do 6º mandamento. O que Jesus está dizendo? Que se alguém chegar para você, crente, e falar assim, cite textos bíblicos sobre racismo estrutural. Você fala assim, não, a estrutura do racismo é o pecado. Essa é a estrutura. Trate pecado como pecado, porque se não tratarmos os pecados como pecados, qual seria a solução? Porque só existe uma solução para o pecado. E a solução para o pecado não é sociológica, não é psicológica, não é revolucionária. A solução para o pecado é graça. O que transforma um machista em não machista é a conversão dele. E não tem nenhuma outra solução para esse problema. Você trata machismo como pecado e continua tratando Cristo como remédio para o pecado. O grito de alguém pode ser, e é muito importante na denúncia do pecado, mas Deus colocou um povo para chamar o pecado de pecado e Ele usa a Bíblia para identificar os problemas. Quando usamos a Bíblia, nós temos da Bíblia a solução. A solução para o pecado sempre será a graça, porque só a graça justifica o pecador. Se a graça não justificar o pecador, haverá uma tonelada de autojustificação. E na autojustificação se perde todo mundo. Porque daí a vítima vai se achar salvo porque foi vitimado. E coisa que eu mais escuto hoje é pessoas justificadas pela opressão. Os oprimidos estão automaticamente no céu. Não é assim? Eles estão automaticamente no céu. Jesus falou, não, isso é autojustificação. Você está justificando o seu direito pela pancada que você tomou. Mas graça não é direito. Você só vai estar bem porque eu te amo. E eu justifico você. Se a gente deixa o mundo falar do jeito que ele está construindo, repito, é um dilúvio de autojustificação. Se perde todo mundo. Todo mundo. Vá para Tiago, por favor. Epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago dedica uma parte da epístola só para falar isso. Há um contexto
de rico discriminando pobre ou as pessoas dando preferência para ricos. Você vai ver do versículo 1 até o versículo 4, ele discorrendo sobre isso, e aí ele vai bater. Escute, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Ele não está dizendo que ser rico é pecado. Ele está dizendo que tratar rico de forma diferente é pecado. Agora, olha como ele vai embasar o raciocínio. O que está escrito na lei, como a interpretas. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, que diz aí? Uau, ele não está falando de sábado, ele está falando de discriminação. E ele vai dizer aqui, ó, porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ele está construindo tudo falando do sexto mandamento, porque Jesus disse que tratar alguém com parcialidade é a quebra do sexto mandamento. Ou seja, você fica todo escandalizado aí quando alguém saiu com a mulher de alguém, mas não ficou escandalizado quando alguém foi tratado com parcialidade. Aquele que falou não adulterarás, também falou não matarás. É tão pecado quanto. E a falta de escândalo para o que também é pecado revela uma autojustificação. Nós estamos escolhendo o que é perigoso ou não, mas geralmente eu escolho o que é grave, aquilo que é cometido contra mim. O que é cometido contra você não é grave, é mimimi. Assim, falem e vivam com pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juiz é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Eu e você temos uma arma na mão para revolucionar o mundo. Graça e compreensão do problema. Olha para mim. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez. Todas as vezes que um ser humano é tratado de forma diferente a outra, há uma negação aberta da doutrina da criação. Num período que você conhece por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou num período que você conhece por 42 meses, ou 3 anos e meio, que vai de 538 a 1798, que é um período decisivo, são 1.260 dias de uma única instituição construindo cultura. São 1.260 anos de uma única instituição transnacional construindo filosofia. É óbvio que vai passar muitos anos depois e ela estará presente, enraizada profundamente numa sociedade. A besta que viste é semelhante a um leopardo. O leopardo é a Grécia. Agora pensa, lá na Grécia, alguém que inventou a palavra bárbaro, por exemplo, alguém que é inferior porque não fala como eu, disse que existe 2 mundos, o mundo da ideia, o mundo da carne, o mundo da pureza, o mundo da impureza, o mundo da alma, o mundo do corpo. Você conhece isso? E você já viu o mito da caverna de Platão? Ele divide todo o raciocínio. Em nome de Jesus, comece a ligar todos os seus sinais de alerta quando você falar a frase assim, trazendo para o lado espiritual. Isso é platonismo. Isso é platonismo. Porque a Bíblia não divide as coisas entre espiritual e material. Quem divide isso é Platão e a besta que surgiu do mar. A Bíblia define as coisas entre espiritual e carnal, não imaterial. O espiritual está presente em todo o material. O espiritual se revela no material. Tanto é que o homem pergunta para Jesus um conceito, ele pôs o conceito no meio da rua. Ou seja, se não é na rua que a sua religião aparece, ela não existe, ou é outra. Lá, alguém falou, se existe 2 mundos, se existe alma e corpo, se existe ideia e trabalho, existem pessoas dos mundos também. A conclusão fica óbvia. Aí eles dividem o mundo inteiro em quem é desse mundo superior e divide o mundo inteiro em quem não é desse mundo. E aqueles que estão abaixo, no mundo da carne, é reservado todos os valores do corpo.
É por isso que uma leitura é sempre super qualificada e sexo é sempre impuro, de qualquer forma. É por isso que algumas pessoas são superiores por trabalhar em escritórios, outras são inferiores por trabalhar na lavoura. Os homens vão para a administração, as mulheres vão para a cozinha. O mundo do corpo é a lógica que foi construída dos 1260 dias. É dividir. Se essa lógica persiste, ela vai dividir tudo, porque eles pensam em duas existências e sustentam assim. A ferida mortal foi uma ferida pesada em 1798, mas o que acabou foi a perseguição. A filosofia continuou. E o remanescente levanta para contra-atacar, temer a Deus e dar-lhe glória. Ele fez, Deus fez tudo. Deus não fez um mundo e entregou um outro. Deus não divide entre céu e inferno. Deus divide entre vida e morte. Você entende? Se você for pensar em todos os processos que você conhece, alguém pode jogar bola. O que ele não pode é ser presidente. Alguém pode cantar. O que ele não pode é mandar. Alguém tem valor só pela sexualidade, ele não tem valor pela intelectualidade. Essa base é platônica e foi construída e colocada como caráter religioso pela besta do mar. Qual é a lógica da besta? A besta se coloca no lugar do Criador. Portanto, os filhos dela sempre serão superiores aos outros filhos do mundo, porque Deus criou todos, a besta cria os seus. É por isso que os egípcios, na lógica da besta, não comem com pastores. É por isso que o persa chega assim, mata esse povo aí, porque o mundo é persa. É por isso que os romanos dividiam a existência toda entre quem é romano e quem não é. Um romano nunca seria crucificado, porque pela lei romano não pode ser crucificado. É a mesma lógica, a lógica da besta. Portanto, se a besta que surge da terra começar a colocar os chifres para fora, o que você acha que vai aumentar? É exatamente, queridos, o contrário da mensagem. A mensagem fala, eu vou dizer da salvação para toda tribo, língua e povo. A besta fala, eu me coloco sobre toda tribo, língua e povo. Apocalipse 13, é o contrário. O contra-ataque de Jesus é a mensagem do remanescente. Eu vou fazer um apelo para você pensar algumas coisas. Sabe o que aconteceu com você ali? Aquilo não foi um fenômeno espiritual, como se fosse uma coisa de outro mundo, de outra esfera. Aquilo ali foi real. Nascer de novo é um fenômeno real. Ele não é um símbolo de um mundo etéreo platônico. É real. Quando Deus fala do reino, o reino é real. Se você chegasse para um menino judeu que entendeu a lógica do reino e falasse assim, quem você é? Ele nunca ia falar, sou médico. Ele nunca ia falar, sou jogador. Ele nunca ia falar, estou estudando. Ele falava, sou judeu. E se você perguntar para ele, e o que mais? Ele fala, não tem nada mais. Quando as duas estão andando ali naquele momento trágico, a frase que está entre Noemi e Ruth foi, o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Não se separa meu povo e meu Deus. Se o seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo. Isso significa que existe mais diferença entre você e o seu vizinho do que entre você e um argentino. Existe muito mais diferenças no que diz respeito a ser do reino entre você e quem está sentado do seu lado da faculdade e alguém que está lá do outro lado do mundo, em Guiné-Bissau. Porque ele e você são do mesmo reino. E a pessoa que está do seu lado, que tem um RG verde igual você, não é do mesmo reino. O reino é real. Quando Jesus quis dizer que a gente devia pregar o evangelho, ele disse e concretizou para a gente. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. O que ele está dizendo é assim, o seu reino agora tem um rei que não morre. Pode ir. Já estou entronizado. O seu rei tem um reino de verdade. Isso significa que nós devemos repensar uma porção de atitudes, porque isso é trazer o céu para cá. Olha para mim. Se você tiver um filho na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, qual seria a nacionalidade do seu filho? Agora eles mudaram a lei, né? Mas pela lógica, qual seria? Se alguém nascer dentro de uma embaixada de outro país, qual é a nacionalidade dele? É do outro país, certo? Por quê? Porque a embaixada é um pedaço de um país dentro de outro. Se você for para algum lugar, lá
Escandinávia e nascer na embaixada da Inglaterra, isso é inglês, não importa onde. A embaixada é um pedaço de outro. Tem umas coisas de igreja e definição de igreja que eu acho sim que a gente não consegue nem explicar. Por exemplo, a igreja é como um hospital. Quando a pessoa sai da igreja, o que aconteceu? Recebeu alta. Nunca sara. Então, se você ficou, é porque a sua doença é crônica, né? Acho que é péssimo. Desculpa aí, mas é ruim. Mas existia um monte de palavras para definir o povo de Deus no Novo Testamento. A expressão eclésia, igreja, ela tem conotação política. Eles já sabiam o que era uma eclésia, porque Jesus está falando do reino. Por que a igreja, quando se junta com a política da carne, ela sempre leva a pior? Porque ela diminui o seu próprio tamanho. O mundo é capaz de perceber pelos seus instrumentos como o mal está, mas nunca consegue revelar como o mundo será, e não consegue dizer como o mundo foi. Querido, onde você nasceu? Não importa se você nasceu no Rio Grande do Sul, se nasceu no Macapá, se nasceu em Júpiter. Quando você foi deitado na água e subiu de novo, literal e concretamente, você recebeu uma nova cidadania. E vive e rege a sua vida por esta cidadania. E em Jesus não há judeu ou grego. Não há homem ou mulher. Não há escravo ou livre. Jesus achata e massacra todas as autojustificações e diferenças que nós criamos. Em Jesus não há. Não há, acabou tudo. Porque em Cristo, se você nasceu de novo, você tem uma nova nacionalidade. Vou falar uma frase que pode irritar alguns. Cristãos só são patriotas se for do reino. Porque patriotismo é um racismo muito bem construído. Se você ama as pessoas da sua pátria, você está dizendo que não ama as outras de forma igual. Um cristão ama todo mundo. É isso que ele está dizendo. Aquele cara é patriota. Aquele cara é patriota, e quando ele vê o samaritano, ele fala: eu não posso dispensar para você o meu amor que eu dispenso para outro. Você ama radicalmente todas as pessoas. Todas as pessoas, não se justifica. E quando alguém aparece num lugar que ama radicalmente todas as pessoas, ele muda o mundo. Muda o mundo. Jesus está dizendo que a cidade está lá, e os habitantes estão aqui. Esquisito, né? Mas ele está dizendo uma coisa linda, e eu vou orar por você falando disso. Eu não faço ideia de como são as portas da cidade. É de pérola, mas o muro, as paredes. Você imagina, você vai chegar lá na Nova Jerusalém, vai bater o olho e falar: isso aqui foi igualzinho que eu pensei. Acertou, Jesus. Você não vai ficar surpreso com tudo, nada vai ser do jeito que você pensou. Mas tem uma coisa que você vai reconhecer imediatamente, vai até saber o nome. Eu não sei como são as portas, eu não sei nem como é o ar, eu não sei como é o céu, eu não sei nada, nada. O que eu imagino é do belas histórias da Bíblia. Mas quando eu encontrar com você, eu vou saber que é você. Quando eu encontrar com você. E João, quando viu, ele viu e identificou de onde as pessoas vieram. E vi, vestidos de branco, gente de todas as nações. Ele bateu o olho e falou: aquele cara lá é da Bahia. Eu falei: aquele lá não é baiano não, está muito clarinho. Aquele ali é da Islândia. Aquele ali é da Coreia. Aquele ali é gaúcho, certeza. Ele viu e ele reconheceu de toda a nação, tribo, língua e povo. Ou seja, ele olhou as diferenças. A estratégia de Deus é maravilhosa. O que ele está dizendo é que as pessoas só vão sentir vontade de estar na cidade se eles souberem como são os habitantes. E é por isso que a cidade está lá e os habitantes estão aqui. E as regras do reino aqui são as mesmas da eternidade. As regras do seu reino, que já existe aqui, são as mesmas da eternidade. Nós não somos embaixadores de um outro lugar somente. Nós somos embaixadores de outro tempo. E se alguém quiser saber como será a vida em outro tempo, é só vir para cá, porque são as mesmas regras e o mesmo código de conduta. Para o mundo, não é crime não amar, mas para a gente é um crime hediondo. Para o mundo não é crime ser egoísta, para a gente é um crime hediondo.
Para o mundo não é crime não trabalhar de sábado. Para a gente é uma ofensa. E quando Jesus voltar e inaugurar a nova terra, nenhuma regra do reino vai mudar. Ele não vai falar, agora igreja, vou mudar o manual. Não, é o mesmo, exatamente o mesmo. Porque nós somos embaixadores de um futuro. E no futuro você é amado. Amado. Eu vou pedir para que Jesus faça seu olho brilhar pelo reino. Segure forte a bandeira de Sião. E a pergunta que você tem que fazer é: onde ela ainda não tremula? Acorde pensando isso. Estou segurando a bandeira de Sião. Onde ela ainda não tremula? Eu vou pedir para que Deus faça com que você olhe para a sua Bíblia e creia que ela é a coisa mais poderosa que você já teve na mão. E ela é a resposta profunda e contundente para todas as perguntas que o mundo está fazendo. Se você tiver uma Bíblia, você é capaz de responder contundentemente todos os questionamentos. Vamos falar sobre aborto, dá para falar citando o texto. Vamos falar qualquer coisa, porque ela é a verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta. Ela é o código que estrutura todos os nossos pensamentos. Creia, acredite na autoridade das Escrituras. Ela é uma bigorna que já amassou muito martelo. Passa o céu, passa a terra, as palavras não passarão. Você com uma Bíblia na cabeça é imbatível e responde qualquer pergunta. A próxima que o mundo vai perguntar é: quando Babilônia cai? Você vai falar: vem comigo que eu estou com o martelo. Vai cair. Se quer que isso aconteça na sua vida, diga amém. Você pode ficar em pé? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Vem à mente quando Pedro te chamou assim, Senhor, Kyrios, e aqueles que achavam que César era Senhor estremeceu, porque vinha borbulhando um reino que está desse tamanho hoje e vai ficar ainda maior. Te louvamos porque o Senhor nos chamou para Ele. Te louvamos porque o Senhor nos deu o sonho de todo ser humano, que é ter sua vida resetada e começar de novo, e começar do seu jeito, e começar de um jeito que vai durar para a eternidade. Senhor, nós cremos e falamos que o amor jamais acaba. Então nós queremos estar completamente envolvidos em amor, para que a nossa vida e a nossa perspectiva também seja eterna. O Senhor nos ensina a perdoar. Eu quero pedir a Ti, por alguém que pode estar aqui hoje, com uma enorme dificuldade para fazer isso, que ele creia que perdão é milagre e confie em Ti, para que o Senhor construa o perdão no coração, mas que não perca as bênçãos da comunhão contigo, por tratar alguém que, como se não fosse digno de ser perdoado. Senhor, às vezes a gente te nega, querendo falar de nós mesmos coisas que o Senhor não falou. Nos dá alegria na maneira como o Senhor nos define. Nos dá alegria e convicção da superioridade que o amor tem sobre todas as coisas. Nos dá a convicção de que nós não somos melhores que ninguém, mas temos no coração a fé de dizer que Jesus Cristo é melhor que tudo. E foi Ele, Cristo Jesus, que levou, lavou e perdoou os nossos pecados. Quando a gente pensar em levantar um queixo um pouco, dá-nos essa visão da cruz, para a gente pensar o que de fato nós merecemos, e o que foi que o Senhor nos deu. Há uma revolução por vir, a verdadeira, a revolução do remanescente, que faz e pensa como a lei manda, amando, pregando, vivendo o reino, amando o reino e implodindo tudo que se levanta contra o reino. Somos nós aqui, em pé, para dizendo isso para o Senhor. Senhor, somos teus súditos e queremos viver pela lógica da eternidade, em qualquer momento, em qualquer lugar aqui. Ensina-nos, portanto, Senhor, a amar
como cidadão do reino ama, e que isso te glorifique em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, que o amor de Deus transborde no coração de cada um de vocês, e que esse amor também mova você para voltar aqui amanhã, no mesmo horário, às 8 horas. Obrigado, pastor. Grande bênção. Nos vemos amanhã.